A pergunta de hoje é: o que é preconceito em psicanálise? Ok, eu vou responder, mas não vou começar por psicanálise não, porque em psicanálise é mais complicado. Vou usar preconceito em psicologia evolucionista. A psicologia evolucionista é aquela que olha o ser humano como espécie que sobreviveu ao longo dos tempos. Então, na psicologia evolucionista, o preconceito é um salvador de vidas. Nós nascemos com um preconceito básico, que é aquela coisa: o mundo se divide entre nós da tribo e os estranhos, eles. E o estranho é sempre o inimigo. O estranho é sempre o inimigo. Você quer um exemplo? Se imagine numa rua escura, solitária, à noite, mal iluminada. Você vem caminhando pela calçada e de repente você ouve à distância ruídos de alguém que vem na direção oposta. Imediatamente você se põe em estado de alerta, se põe em estado de guarda, porque quem vem lá é uma ameaça, é o inimigo. Você vê? É simplesmente porque ele é o estranho. Por enquanto ele é o estranho. De repente ele aparece e eu começo a divisar nele sinais de não estranheza. Caramba, esse cara tem uma aparência pacífica. E olha, eu tenho na cabeça preconceitos do que é uma aparência pacífica. Esse cara tem um jeitão que eu conheço. Ele não é tão estranho. E aí, usando os preconceitos, eu vou me desarmando. Ao mesmo tempo, também poderia utilizar os mesmos preconceitos para dizer: esse cara definitivamente não é da minha tribo e é o inimigo. Olha só. E aí eu me preparo para a fuga ou para a luta. É melhor fuga, eu sou mais da fuga do que da luta. Então você vê como é que o preconceito vem salvando vidas ao longo da história da humanidade. Porque os fora da tribo eram sempre possíveis inimigos e eles iam, de algum jeito, me encarar como tal, inimigo deles. Até hoje, nas tribos caçadoras-coletoras da Papua Nova Guiné, se dois estranhos se encontram numa trilha, eles começam a desfilar os conhecidos, falar sobre todos os seus conhecidos, para ver se existe algum parente, algum ponto familiar entre os dois. E quando existe um ponto familiar, eles se desarmam e ficam tranquilos. Se não existe, a coisa é diferente. Então, o preconceito é uma porção de coisas que a gente tem na memória e que a gente usa para lidar com o mundo exterior. Você está assistindo esse programa, essa gravação aqui, muito ligado a seus preconceitos. Você tem preconceitos favoráveis em relação à psicanálise, você tem preconceitos favoráveis, porque existe preconceito favorável, não é? Não é só preconceito ruim, não. Existem preconceitos favoráveis a um cara que fala claro, que fala bem. Existe um cara, é um coroa bem apanhado, então existe preconceito favorável em relação a isso. O ambiente é acolhedor, interessante, preconceito favorável. Tudo isso ajuda a você estar assistindo a esse vídeo. Esses são os preconceitos do lado da psicologia evolucionista. Então, preconceito não é uma coisa má em si. Então, qual é o preconceito mau que existe? Eu te digo. O preconceito mau é aquele que não se rende aos fatos. Então, uma pessoa que você teve um preconceito desfavorável, que você achou esse cara é inimigo, ele se mostra um cara legal, um cara interessante, um cara bacana, mas, dentro da tua cabeça, não, mas ele é... Aí você diz um adjetivo preconceituoso que você não gosta,
E ele fica grudado e você diz, não, os fatos não me convencem. Esse cara é do mal, é inimigo. Esse é o preconceito danoso. O preconceito dentro da psicanálise, página 2 da nossa conversa, é uma coisa mais complicada que se chama transferência. Transferência não é nada muito misterioso, não. É só você transferir para a atualidade memórias que você tem e que se parecem com a coisa da atualidade. É essa coisa que eu disse, você está transferindo para a atualidade coisas favoráveis sobre o que eu aparento e o que eu digo, e você está me assistindo. Mas como o capítulo é um bocadinho mais complicado, vamos deixar para depois. Numa próxima vez a gente fala de transferências, tá ok? Até!